Olá, muito bem-vindo à nossa aula do seminário. Hoje nós vamos rever um pouquinho do que vocês viram na semana passada, né? Tiveram uma aula em que vocês falaram sobre a importância da educação. Hoje nós vamos ver, pelo título, né? Já dá para a gente imaginar quando diz que é educação para toda a alma. É que quando o Senhor pensa em educação para seus filhos, ele não pensa apenas na educação secular ou na educação para as coisas deste mundo. Existe um tipo de educação que para o Senhor é muito mais importante, que é a educação espiritual. Aquela que vai nos elevar ao ponto mais alto da nossa criação, nos tornando como o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador. Hoje nós iremos ter um vislumbre daquilo que o Senhor espera e também da forma como o Senhor nos exemplifica esse tipo de educação plena, completa, que Ele espera de nós. Eu me chamo Alberto Gondim, eu sou um coordenador do seminário aqui em Recife. Convido você a juntos nós buscarmos essa compreensão que vem de Deus. Vamos lá? Imagine que você diga a um de seus amigos que você frequenta o seminário e você explica para ele ou para ela o que é o seminário, o que vocês aprendem, o que vocês estudam no seminário. E ele lhe faça a pergunta: mas por que alguém reservaria um tempo de sua vida para esse tipo de estudo? O que você responderia? Você sente que tem sido abençoado ou abençoada por frequentar o seminário? Que diferença tem feito frequentar o seminário na sua vida acadêmica, nos seus estudos na escola? Acredito que você tenha tido algumas experiências que qualificam você a prestar um testemunho da importância do seminário ou do estudo religioso, espiritual, para o nosso crescimento na nossa vida acadêmica, nos nossos estudos e tudo aquilo que a gente faz em nosso dia a dia. De fato, o Salvador, numa revelação dada ao profeta Joseph Smith, falou da importância de se buscar conhecimento, de se buscar educação, né, de se estudar. E tem uma passagem, está lá em Doutrina e Convênios, gostaria de ler com vocês, para a gente relembrar o que o Senhor disse. Lá em Doutrina e Convênios 88, se nós dermos uma olhada lá a partir do versículo 78, né, em diante, o Senhor, ele diz o seguinte: Ensinai diligentemente e minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, que vos convém compreender, tanto as coisas do céu como da terra e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também um conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas, quando eu vos enviar outra vez para magnificardes o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. que maravilha! Eu gostaria de convidar você já a responder a primeira pergunta baseado nesta passagem que acabamos de ler. E a pergunta é esta: com base no que você aprendeu nesses versículos, o que o Senhor nos pede que aprendamos para estarmos preparados para servir ao próximo? Dá uma pausa no vídeo e responde a esta pergunta. Muito bem, maravilha. Espero que você tenha aprendido bastante, né? Essa passagem ela é riquíssima. Quando o Senhor nos pede que nós busquemos sabedoria, entendimento. Acho que vocês estudaram isso na aula da semana passada, da importância de se buscar conhecimento em todas as áreas, né, de conhecimento que nós temos hoje no mundo. Na verdade, aquilo que você
se identifica, que você gosta, coisas que estão no céu, na terra, embaixo da terra, que foi, que foram, que hão de ser, enfim. Ter um conhecimento de países, de reinos, de línguas. Ou seja, o Senhor ele nos ensina que nós precisamos nos desenvolver no nosso conhecimento, no nosso entendimento, como uma profissão, como até mesmo para um conhecimento, a pessoa fazer por hobby, né? Por exemplo. Enfim, tem gente que gosta de línguas. Enfim, o Senhor ele nos diz que nós devemos, de fato, progredir nessas áreas do conhecimento. Mas o que chama mais atenção é o que está lá no versículo 118, da mesma seção 88, quando o Senhor diz: e como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Bom, temos muitos bons livros, mas que melhor do que as escrituras e as palavras dos profetas, não é? E ele diz: procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. O Senhor já nos dá aqui uma dica, uma amostra de que tanto o conhecimento secular, o conhecimento que a gente tem na escola, nos estudos, dessas coisas que nós já vimos, quanto o conhecimento espiritual, eles andam lado a lado. De fato, nós temos exemplos nas próprias escrituras do que o Senhor espera que nós façamos para nos desenvolvermos nessas duas áreas. Vou compartilhar com vocês aqui duas passagens de escrituras que nos deixa de forma muito clara essa preocupação do Senhor, esse pedido do Senhor. Na verdade, exemplos, né, nas escrituras de homens que se desenvolveram de forma equilibrada nessas duas áreas. Nós vamos começar lá no livro de Mórmon, nada melhor do que o exemplo do próprio profeta Mórmon. Eu queria que vocês abrissem comigo, está lá em Mórmon. No livro de Mórmon, no livro de Mórmon, lá no capítulo 1, nós temos ali uma introdução de quem foi Mórmon. O profeta Mórmon, aquele que fez, que era o pai de Moroni, que fez esse resumo em placas, né, e entregou para seu filho, que foi guardado, do qual surgiu o livro de Mórmon. Mas é interessante a gente ver lá no começo, capítulo 1 mesmo, né, os primeiros versículos, mostra que Mórmon, ele era um garoto de muita seriedade, né? Ele realmente era um garoto que tinha um caráter de buscar entendimento e conhecimento. Olha comigo lá, a partir do versículo 2. Ele diz: em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, veio ele até mim, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Olha, Mórmon com 10 anos de idade. E ele diz: e começava a ser educado segundo os conhecimentos de meu povo. Aos 10 anos, ele já começou a estudar as coisas do povo, as coisas dessa terra, dessa vida. Era um garoto que começou a obter conhecimento bem cedo. E aí, Amaron, vendo isso, disse para ele: vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, quero que te lembre das coisas que houveres observado em relação a este povo. E aí, diz que quando ele chegasse a uma determinada idade, ele deveria ir ao local onde estavam esses registros guardados. Lá no versículo 6, Mórmon ele registra: e aconteceu que quando eu tinha 11 anos, um ano depois, meu pai levou-me para a terra do sul, para a terra de Zaraínla. Zaraínla era a capital, né, do grande império. Então, assim, acreditamos que lá era o centro do país, onde tudo acontecia, né? Imagina, ele buscava educação, ele estava aprendendo, crescendo, se desenvolvendo nessas áreas. O seu pai o levou para o local onde era a capital. Ele via lugar melhor para que ele pudesse receber esse tipo de educação. Mas um pouquinho lá na frente, ele diz que com 15 anos de idade,
sendo de natureza, no versículo 15, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. 15 anos, a idade que vocês têm no seminário. E ele disse que ele foi visitado pelo Senhor e provou e conheceu a bondade de Jesus. Isso mostra que Mormon ele tinha um grande equilíbrio. Ele não estudava e se desenvolvia apenas nas coisas desse mundo, né? ou no conhecimento secular. Mas ele também se esforçava para se desenvolver no conhecimento espiritual, no conhecimento das Escrituras, e então guardar os mandamentos e crescer com este equilíbrio. E a gente sabe quem Mormon se tornou, né? Então, esse é um primeiro grande exemplo. O segundo grande exemplo não poderia ser diferente, é o exemplo do nosso próprio Salvador, né? Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz: e o menino, falando de Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o Salvador, desde criança, a gente sabe que ele se desenvolveu em todas as áreas. Ele tinha uma profissão, aprendeu com seu pai, mas ele era um garoto, né, que desde cedo, assim como o Mormon, ele se desenvolveu com este equilíbrio, guardando os mandamentos, conhecendo o Pai, as coisas espirituais, e também se desenvolvendo na arte das coisas dessa vida, inclusive de falar. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele precede aquela passagem que seus pais eles vão numa caravana, eles perdem um menino lá no templo, depois eles retornam e encontram o Salvador ensinando, falando com os doutores da lei. Imagina, para falar com os doutores da lei, não só tendo conhecimento das coisas do Evangelho, mas sabendo se colocar, sabendo falar. Ele conhecia bem a sua língua, né? Ele sabia se colocar, falar, argumentar, enfim. Ele tinha muito conhecimento. Então, essa é a natureza do conhecimento, da educação que o Senhor espera que nós, que você e eu, que nós desenvolvamos. Que nós possamos crescer com este equilíbrio, conhecendo as coisas do Espírito e conhecendo as coisas deste mundo, para que possamos também nos desenvolver. Hoje, então, gostaria de convidar vocês a passearmos nesse conceito, né? E também nos recursos que o Senhor tem preparado para nos ajudar a nos desenvolvermos com este balanço, com este equilíbrio. E para isso eu gostaria de convidar você a responder a segunda pergunta, que é essa. Como o enfoque na educação religiosa, junto com seus outros estudos acadêmicos, fortalece seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Excelente. Então podemos realmente ser muito abençoados se nós equilibrarmos esses dois tipos de educação, de conhecimento na nossa vida. Na verdade, o presidente Henry B. Eyring, ele nos falou sobre as bênçãos que podemos receber se nós desenvolvermos com equilíbrio esses dois tipos de conhecimento na nossa vida. Vamos ver o que é que ele disse. Nossa prioridade deve ser o aprendizado espiritual. Fica claro para nós que priorizar o estudo espiritual não nos desobriga do estudo acadêmico. Muito pelo contrário, o estudo espiritual nos dá propósito para aprender e nos motiva a ter mais empenho ao obtermos conhecimento secular. Para que o estudo espiritual esteja sempre em primeiro lugar, teremos que tomar algumas decisões difíceis com relação ao uso do tempo. Contudo, nunca devemos escolher conscientemente deixar o estudo espiritual ficar em segundo plano de modo que isso se torne normal em nossa vida. Nunca. Isso seria uma tragédia. Essa tragédia talvez não seja óbvia a princípio e talvez nunca fique clara na vida mortal. Mas lembrem-se de que seu interesse é obter educação não apenas para a vida mortal, mas para a vida eterna. Quando enxergarem essa realidade com clareza por meio dos olhos espirituais, colocarão o conhecimento espiritual em primeiro lugar, sem, no entanto, menosprezar o conhecimento secular. De fato, vocês vão trabalhar mais arduamente em seu aprendizado secular do que o fariam sem a visão espiritual. Muito bem. O presidente Eyring, então, nos mostra
a importância, né, de nós equilibrarmos, lembrando que a educação espiritual, ela é a primordial, né? Ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque é a educação que nós viemos receber nesta vida mortal. A proposta dessa nossa vida, do plano que Deus estabeleceu, é que nós nos desenvolvamos nas coisas espirituais para que possamos voltar à presença de Deus. Mas isso, como diz o presidente Heire, não nos desobriga de obtermos o conhecimento secular. Na verdade, ele até nos incentiva, né? Eles devem estar lado a lado para que possamos cumprir as missões que o Senhor tem estabelecidas para nós nesta terra. Bom, o Senhor ele tem estabelecido vários recursos para nos ajudar a desenvolver esse tipo de educação secular, mas com o apoio do espiritual, né, ou com a presença forte do espiritual. Um desses recursos é o sistema educacional da igreja. O seminário que você participa faz parte desse sistema educacional, mas ele é muito maior do que o seminário apenas. O seminário é apenas uma parte. Nós temos no sistema educacional da igreja alguns departamentos e eu vou apresentar eles para vocês agora, ok? Vamos lá? A primeira instituição que eu gostaria de apresentar para vocês, acredito que vocês já conhecem, são os institutos de religião. O propósito do instituto é poder desenvolver discípulos de Jesus Cristo. Se você mora numa cidade onde há uma sede de instituto, você terá a oportunidade de se reunir com os seus amigos, que assistam aulas ou não, em um local adequado, onde vocês que têm a mesma fé e estão buscando respostas para os mesmos desafios da vida, estão vivenciando desafios semelhantes nesta época da vida, vocês poderão estar juntos para receber não só o apoio um do outro, a ajuda do convívio social, mas especialmente da educação religiosa. Eu estou aqui na frente da sede do Instituto Recife Sul. Queria mostrar para vocês um pouquinho de como que é uma sede. Vamos lá? Bem-vindo! Essa aqui é a sede do Instituto Recife Sul, onde nós temos algumas atividades. Está aqui um quadro de aulas, de classes que você pode realizar durante a semana ou aos sábados. Temos também algumas ajudas, né, de algumas instituições da igreja, que o Instituto ele torna-se até uma ponte, né, para que você possa ter mais informações. No Instituto também você vai encontrar locais onde vocês poderão se divertir com seus amigos, em salas como estas, com jogos. Muito adequado, né? Além, claro, do ambiente, que é super agradável, mas também de salas de aulas, onde você poderá assistir às classes e às aulas. Nós estamos aqui tendo uma classe funcionando. Mas você pode estar pensando, na minha cidade não tem uma sede de instituto. Não tem problema, o instituto ele funciona nas classes, nas estacas que estão distantes, né, de centros como esse. E também nós temos um programa chamado Instituto Online, onde você pode realizar muitos cursos que podem ser benéficos para você, né, que você tem interesse. Temos muitos, você vai fazer tudo isso dentro de uma plataforma online através de uma conexão remota. Aproveitem essa oportunidade, não deixem de fazer o Instituto quando vocês chegarem no seu tempo, porque é parte importante dessa sua educação, dessa sua busca pelo conhecimento espiritual, que é o conhecimento que exalta. Vamos dar uma olhada no convite que fez o presidente Nelson agora. Meus queridos irmãos e irmãs, eu amo vocês. Penso em vocês e oro por vocês frequentemente. Vocês estão vivendo em uma época diferente de qualquer outra. Estão na idade de tomar decisões cruciais, decisões que afetarão o restante de sua vida mortal e eterna.
Tomar essas decisões pode parecer demais para você, ou até mesmo assustador. Mas também é emocionante, porque estamos vivendo uma época memorável. Eu posso te convidar a fazer algo que o ajudará de um modo sem igual? Frequente o Instituto. Eu já vi meus filhos, meus netos e muitos bisnetos frequentarem o Instituto. Frequentar o Instituto mudou a vida deles. O Instituto os ajudou e ajudará você a aprofundar sua conversão a Jesus Cristo. Frequentar o Instituto vai te ajudar a sentir mais o grande amor que o Pai Celestial tem por você. No Instituto, você encontrará instrutores inspiradores, amigos fiéis e um sentimento de inclusão. Isso vai te ajudar a entender por que viver o Evangelho leva à felicidade sem fim. Frequentar o Instituto vai te ajudar a viver o Evangelho e a sentir mais alegria, até mesmo agora. Se você quer saber quem você é de verdade, frequente o Instituto. Se você quer saber o propósito da sua vida, frequente o Instituto. Se você quer permanecer no caminho do convênio, frequente o Instituto. Se você quer aprender como permitir que Deus prevaleça em sua vida, frequente o Instituto. Se você quer ser um pacificador, frequente o Instituto. Eu lhes prometo essas bênçãos e expresso meu amor por vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Depois desse convite do nosso querido profeta, dá vontade de fazer o Instituto, não é? Bom, vai chegar o seu tempo e esperamos que você esteja se preparando para esse momento, fazendo um bom seminário, participando das classes do seminário. Bom, gostaria agora de mostrar para você de forma bem resumida, assim, bem rápida, mais 5 instituições da igreja que formam o sistema educacional da igreja, que são um auxílio, uma ajuda, um recurso para vocês, para os membros da igreja que desejam ter uma educação de qualidade juntamente com uma educação espiritual. Então, vou mostrar para vocês agora então essas 5 instituições e depois nós encerramos. Vamos dar uma olhada? Bem, a primeira instituição que eu gostaria de apresentar para vocês é a BYU Pathway. Tem algumas informações importantes, gostaria de ler aqui para vocês. E, por exemplo, a BYU Pathway, ela possibilita que o diploma universitário seja possível para todos os interessados, né? É uma plataforma de ensino que ela é online. Os alunos que buscam flexibilidade de uma educação online, que desejam construir confiança acadêmica ou precisam de mais tempo para descobrir o que fazer após o ensino médio, podem se beneficiar da BYU Pathway Worldwide. Bom, ela está presente, ela atende, né, alunos de mais de 180 países, inclusive no Brasil, em português, a partir deste ano, então, uma oportunidade maravilhosa. Os cursos são totalmente online, os preços são acessíveis, né, temos aí alguns benefícios para alguns jovens, por exemplo, funcionários retornados, que tem um desconto muito bom. Os alunos podem receber certificados úteis para o mercado de trabalho em um tempo reduzido, mais ou menos 1 ano ou 2. E os alunos que desejarem podem dar continuidade a essa educação obtida pela BYU Pathway por meio da BYU Idaho ou da Ensign College, partindo então para uma graduação. Ok? Bom, a segunda é a Universidade Brigham Young, muito conhecida, né? A missão da Universidade Brigham Young é auxiliar as pessoas em sua busca pela perfeição e pela vida eterna. Ela proporciona um período de intenso aprendizado em um ambiente estimulante, no qual se espera um compromisso com a excelência e se busca a plena realização do potencial humano. Bom, a Universidade Brigham Young, né, tem oportunidade de aprendizado inspiradoras que combinam verdades espirituais, experiências de pesquisa
e aprendizado prático. É nosso carro-chefe, né? Uma instituição centenária. Bom, ela também tem uma plataforma de lançamento para pós-graduação e carreiras gratificantes. Mais informações pode buscar lá no site. Temos também a BYU Idaho, que ela edifica o testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e promove seus princípios em um ambiente acadêmico, cultural e social saudável. Os diplomas de graduação são oferecidos em mais de 100 especialidades. Os membros do corpo docente são especialistas em suas respectivas áreas e o tamanho médio das turmas é de 30 alunos. Tá? BYU Idaho, como o nome já diz, fica no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Temos também o campus da BYU, chamado BYU Havaí, né? Fica na ilha do Havaí, com foco nos alunos da Oceania e daquela região asiática. Né? Eles preparam os alunos para serem exemplos de paz e de união intercultural, né? Os povos da Polinésia, ali, enfim. É um local também muito, muito bacana. Você pode ter mais informações no site. Né? E, por fim, o Ensign College, que tem foco em estudantes da área metropolitana de Utah. O Ensign College desenvolve discípulos de Jesus Cristo capazes e confiáveis. Bom, como eu já citei, quem faz a BYU Pathway, começando aqui no Brasil, depois de alcançar os certificados que são oferecidos pela BYU Pathway, você pode continuar esses estudos lá nos Estados Unidos, na Ensign College, que é um deles, né? Ou na BYU Idaho. Né? Muito bem, são essas algumas das oportunidades que são disponibilizadas pela Igreja de Jesus Cristo, o Reino de Deus na Terra, para ajudar você a ter uma educação completa, ou como disse no início da nossa aula, uma educação para toda a alma, o lado espiritual e o lado secular unidos. E eu gostaria de, então, concluir essa nossa lição, prestando meu testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo é o Reino de Deus na Terra e que nós temos uma estrutura completa para nos elevar ao nosso maior patamar de desenvolvimento espiritual e acadêmico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.